encontro de hoje. Então, iniciamos a nossa aula fazendo ponderações entre a classificação das normas constitucionais e de outros tipos de normas, entre normas que são regras e normas que são princípios, de acordo com os ensinamentos de Ronald Dworkin, em Harvard, Estados Unidos, e de Robert Alexy, em Kiel, na Alemanha, em que ambos, na década de 70, reconheceram e descobriram, a partir do estudo das normas constitucionais, que existem normas que são regras, e as normas que são regras, o exemplo básico e citado no mundo todo, são as normas de direito penal, e as normas que são principiológicas, em que a sua ambiência, o seu local de ser encontradas, são justamente nas constituições, principalmente na parte referente a direitos e garantias fundamentais. Agora também estamos iniciando a chamada classificação clássica de normas constitucionais, trazidas ao Brasil por Rui Barbosa, colocada na doutrina de Rui Barbosa, num livro clássico dele chamado Atos Inconstitucionais, e em que elas podem ser de dois tipos, e somente dois tipos, de acordo com os americanos. As normas de uma Constituição podem ser normas auto-aplicáveis. E aí eu quero que vocês não somente anotem o que eu escrevi para vocês, como anotem o que eu vou falar agora. Norma auto-aplicável é aquela que não precisa de uma lei para que ela possa valer e ser efetiva imediatamente. Repetindo, a norma auto-aplicável é aquela norma de uma Constituição que ela não necessita de uma lei para regulamentá-la, para que com isso você possa exercer aquele direito previsto. Essa norma, por si só, ela já é suficiente para você exercer aquele seu direito, para que você possa exercer aquela prerrogativa. Nesse sentido, eu quero que vocês se dirijam, como eu vou fazer agora, à Constituição Federal. Na Constituição, vamos agora ao artigo 5º da Constituição. Então, vamos dirigir para lá. Eu acabei de abrir a Constituição, digitando CF, em que você digita CF, já abre imediatamente a Constituição pelo Planalto, já é uma Constituição atualizada. E, com base nisso, eu quero que vocês cheguem ao artigo 5º. Quando chegarem, me avisem. Ok, Marcelo chegou, James e Suzy chegaram. Gabriel, chegou? Artigo 5º. Ok. Quem mais chegou? Bem. Eu quero que alguém leia para mim o inciso 4º do artigo 5º da Constituição. Então, alguém aí desliga o microfone, aliás, liga o microfone e lê o inciso 4º do artigo 5º. Quem pode ler? É inviolável. Não. Opa, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Preste atenção, pessoal. Não precisa de uma lei para dizer lei de manifestação do pensamento. Não existe isso. Nem precisa existir. O que significa dizer que essa norma aí ela é auto-aplicável. Compreenderam? Você não precisa esperar pela edição de uma lei ou de um decreto do executivo para que você possa exercer esse direito. Ele é auto-aplicável. Outro exemplo, que fica tão claro quanto, é aqui no inciso 15. Quem pode ler para mim o inciso 15? Artigo 5º, 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Bem, quanto aqui a liberdade de locomoção, vejam que o dispositivo está falando assim, nos termos da lei. Essa lei de liberdade de locomoção, ela não existe. Precisa existir? Não, precisa existir, não.
ela não vai fazer muita diferença, não. Então, o que é que significa dizer? Mesmo dizendo os termos da lei, inciso 15, mesmo assim, qualquer um de nós pode exercer a liberdade de locomoção, a não ser que o Estado restrinja essa liberdade e fundamente essa restrição. E, no caso, é o decreto de calamidade pública, que percebam, o decreto não proíbe a gente de circular. Ele coloca uma recomendação. Se der errado, é que nós vamos ter uma restrição mais severa, que é o que se vê, por exemplo, no artigo 136 da Constituição Federal, referente à decretação de estado de sítio. Até aqui, normas autoaplicáveis. Vocês estão entendendo? Está claro? Vamos agora ao final do artigo 5º da Constituição. Vamos agora ao parágrafo 1º do artigo 5º. Eu queria que alguém, sem ser o Marcelo, que ele sempre que lê, leia agora o parágrafo 1º desse artigo 5º da Constituição. Quem pode ler? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ok. Colocaram isso na Constituição de propósito. Por que colocaram isso? Porque vocês podem perceber da leitura da Constituição que ela é cheia de dispositivos constitucionais que falam nos termos da lei, de acordo com a lei, a ser definido em lei, a ser disciplinado por lei. Então, existem inúmeros dispositivos da Constituição que contêm essa redação. Então, para impedir que algum arbitrário do Estado ele diga que você não tem como exercer aquele direito, que ainda existe a lei, aí foi colocada propositadamente, nesse sentido, essa redação do artigo 5º, parágrafo 1º, que justamente ele impõe que os direitos fundamentais são autoaplicáveis. Está claro até aqui? Está claro? Existem outros tipos de normas, a classificação norte-americana, que diz dessas normas que elas não são autoaplicáveis. Então, vamos agora ao artigo 37 da Constituição. O artigo 37, ele trata da nossa Bíblia de Direito Administrativo. Ou seja, o 37 vocês vão estudar muito pouco em direito constitucional. O 37 vocês vão estudar muito em direito administrativo. Eu queria que alguém lesse. Pessoal, faltam 10 minutos, tá? Quando acabar esse tempo, a gente reabre, só vou pegar um copo d'água, a gente reabre daqui a 10 minutos e a gente recomeça a aula, tá? Então, eu queria que alguém lesse o artigo 37 e depois essa mesma pessoa leia o inciso 7º do artigo 37. James, pode ler. O 37? É só o caput? O caput e depois o inciso 7º. Ok. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Ok, pode ler. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos... Não é o parágrafo, não. É o inciso 7º. Inciso 7º. Só retomando. A administração pública direta disporá sobre o seguinte. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ok. Percebam, ó. O direito de greve do servidor público no Brasil, ele tem enormes dificuldades no seu exercício. Por quê? Porque até hoje, 30 e poucos anos, 30 e quantos anos? 32 anos da Constituição, que vai completar esse ano, até hoje nós não temos uma lei de greve do servidor público. Ou seja, essa é uma norma não autoaplicável. É uma norma que, pela inexistência da lei,
quando se exerce o direito de greve de servidor público, há enormes dificuldades de se trazer o que é que pode ser realizado ou não, porque se cria uma situação de insegurança jurídica dada a inexistência da lei. Compreenderam o que eu disse? Está claro? Então, isso aí, pessoal, esse inciso 7º do artigo 37 da Constituição é o exemplo mais cobrado, tá? Em provas de concursos públicos e provas da OAB. Então, esse é o tipo, exemplo comum de ser cobrado. Eu quero que vocês imaginem, no mesmo raciocínio, que existem centenas de normas na Constituição Federal de 88 que tem essa estrutura, ou seja, definidos em lei, a ser regulamentado em lei, disciplinado em lei, etc. Muitas dessas normas, elas são normas não auto-aplicáveis. Está claríssimo isso aí? Entenderam? Ok? Pessoal, eu queria que vocês aparecessem agora, que pediram para eu tirar uma foto para colocar no marketing, Farias Brito. Então, se ajeitem aí, fiquem bonitos. Eu tenho que mostrar a camisa aqui. Se ajeitem. Raíssa, aparece aí. Vamos lá. Printando, peraí. Ok. Deixa eu ver como é que ficou o print. Eu não sei como é que eu vejo esse print, não. Depois eu descubro, tá? Depois eu descubro como é que eu vejo. Ok. Vamos agora à classificação tricotômica, e chama-se de classificação moderna das normas constitucionais, das quais a mais importante no Brasil é a classificação de José Afonso da Silva, professor titular de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, aqui eu vou escrever a parte principal disso no WhatsApp. Ok. Pessoal, quantos minutos estão faltando? Porque eu não sei como é que... faltam 4 minutos e pouco. Então, ok. Vou escrevendo aqui as partes principais. Largo São Francisco, a USP. Só vou fazer o seguinte, eu vou encerrar logo aqui, vou escrever a parte aqui no WhatsApp e daqui a pouco eu retomo, tá bom? Encerrando, deixando a gravação aqui.